Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Cara de Leão. Por enquanto, podcast do Cara de Leão, mas daqui pra frente talvez tenhamos um nome mais criativo. Se você tem algum nome criativo, fale para nós que nós vamos amar receber a sua indicação. E nós estamos como grupo de jovens aqui da comunidade Aviva, lendo cada mês um livro para completarmos o Novo Testamento. E esse mês de março, foi o livro de Mateus. E para conversarmos sobre esse livro, hoje nós temos convidados para compartilharmos e falarmos um pouquinho e gastarmos a nossa saliva. Por isso que eu pensei assim, nossa, que pessoa seria perfeita? Natália Bianchini. Natália Bianchini seria perfeito para a gente gastar uma saliva lascada, conversar até cansar, porque a Natália gosta de falar. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. E também para manter assim, um pouco de seriedade e inibir todas as heresias que podem ser ditas, Pastor Cláudio. Eu preciso parar de falar Pastor Cláudio, que eu acho meio estranho. Mas seja muito bem-vindo, pai. Obrigado, fico feliz pelo convite. Acho que você vai ter que falar mais baixinho, mais pertinho. Assim, tá bom? Pode falar mais perto. Mais perto? Ok. Isso. Então, fico grato pelo convite e sempre é um grande prazer poder falar, compartilhar sobre a palavra de Deus. Com certeza vai ser um momento muito rico para todos nós. É isso. Mas, olha, então deixa eu até ver aqui que horas que nós estamos começando, porque o nosso objetivo é... Porque eu até falei pra Thais antes da gente começar. Se a gente for falar sobre o livro de Mateus, igual a gente fazia antes, meio que destrinchando cada capítulo, a gente não vai sair hoje daqui, porque é um livro super completo, envolve muitas coisas, a gente passaria horas e horas e horas falando sobre o livro de Mateus. Mas antes mesmo, como já diz lá no livro, né? Conhecereis através dos seus frutos. Eu queria que vocês se apresentassem, para que todas as pessoas soubessem quem são vocês, o que vocês fazem. Se talvez tenhamos um visitante nos escutando, quem é Natália Bianchini? Quem é Pastor Cláudio? Quem quer começar? Natália Bianchini? As damas. Certo, eu me ofereço para começar sem Quem é problema. você? Quais são os seus frutos? Os meus frutos. Eu sou a Natália Bianchini, sou mãe de 2 filhos, 2 adolescentes, o Isaac e a Sara, que são lindos, vou falar para vocês. Também sou psicóloga formada há muitos anos, por aí. Sou membro aqui da comunidade Aviva, sou diaconisa e líder do Ministério Infantil no momento, né? Eu acho que quando nós falamos de frutos, eu acredito que nesse momento da minha vida, os meus frutos, em especial, são os meus filhos, né? Agora, o Isaac com 16, a Sara com 12 anos, seguindo o caminho de Cristo, né? Não são perfeitos, né? Mas tenho o desejo de ser cada dia mais semelhantes a Cristo e eu acredito que eles falam muito sobre quem eu sou, né? Uma vez que eles convivem comigo 24 horas. E boa parte dessas 24 horas durante a semana em casa, mas no final de semana... Na comunidade. Sempre na comunidade. Com uma agenda um pouco complexa. E você, pai, quem é você e quais são seus frutos? Para quem talvez não me conheça, pastor Cláudio Gonçalves, sou o pastor-presidente da comunidade evangélica Viva e atuo não só como pastor, mas também como psicólogo no atendimento clínico, pai de 3 filhos, casado com a pastora Flaviana e pai do Caleb, Kaique, Kainan, 3 jovens adultos aí, né, que nos dão muito prazer e muito orgulho de frutos que deram muito certo e que realmente nos fazem compreender que a gente tem seguido um bom caminho nesse tempo, né? Eu acho que sempre é importante, nos momentos de reflexão, a gente ter a capacidade de poder olhar não só para o momento presente, a gente precisa prospectar, esperançar olhando para o futuro, mas jamais deixar de olhar para trás e ver aquilo que foi construído, aquilo que deu certo e talvez aquilo que não deu muito certo, né? E, com certeza, o fruto nos oportuniza poder fazer esse tipo de avaliação da nossa trajetória, da nossa jornada. E ainda mais quando envolve reino de Deus, quando envolve igreja, quando envolve esse propósito de vida do ser humano,
Então, esse podcast é um momento de grande oportunidade para que a gente possa produzir essa reflexão. Muito bom. E aí, se você talvez não me conhece também, meu nome é Caleb, eu tenho 30 anos, faço parte do Cara de Leão, faço parte da comunidade Aviva também. Ajudo vários ministérios, faço várias coisas, mas acho que mais do que fazer, sou uma pessoa comum, como talvez você que está ouvindo a gente, e eu gosto muito desse lugar. Inclusive, essa semana a gente estava falando lá, meu tio, ele não mora, né, muito próximo, ele mora em outro país, e essa semana ele estava lá em casa, né, e a gente estava falando, o Kaique, nós somos em 3 irmãos, Kaique, Caleb e Kainan. E o Kaique tem a sua especialidade lá no violão, mas a minha mãe, mas ele tem uma voz ótima, mas ele não canta. E o Kainan não gosta de aparecer e só fica nas luzes. E aí eu estava até falando, cada um realmente tem o seu papel, algo que se destaca, mas eu gosto muito dessa forma de enxergar aqui e sou uma pessoa normal, né? Talvez fazendo alguma coisa ou outra, às vezes as pessoas veem a gente distante, que esse podcast também seja uma forma de você estar mais próximo da gente, né? E saber que nós somos pessoas normais. E o Caleb é isso, uma pessoa de 30 anos, solteiro, que quer muito aprender cada vez mais, conhecer mais das coisas de Deus. E principalmente com respeito às coisas de Deus, eu gosto de ser muito livre, assim, esperar que Deus me mostre as coisas. Então, esse sou eu. E agora que nós falamos sobre quem nós somos e os nossos frutos, os meus frutos, eu achei muito difícil responder quais são os meus frutos, porque todos vocês falaram filhos, eu não sei quais são os meus frutos, que eu não tenho filhos. Logo, os meus frutos pode ser, abre a porta, é uma canção e é um fruto. Então, pode contar como um fruto? Pode contar como um fruto. Então, se você já ouviu essa música, Abre a Porta, Quero Entrar, nessa comunidade, essa canção é minha com Jesus. Então, tá aí um fruto. Espero que tenha abençoado você. Mas vamos falar sobre Mateus. Eu até reuni aqui algumas informações importantes antes da gente entrar, porque, como eu falei, são muitas coisas que a gente poderia passar horas e horas e horas. Se a gente pegasse o Sermão da Montanha, acabou. Ia ter que ter parte 1, 2, 3, 4, 5, e talvez ainda fosse insuficiente, com certeza. Mas é um livro que é escrito por Mateus, né? Ele é cobrador de impostos. E uma coisa que eu achei muito interessante que diz, lá no estudo fala que ele reuniu ali de 30 a 40 anos de experiências reunidas, contando uma história a fim de eternizar ali mesmo para que não fosse perdido. E ele é o primeiro livro do Evangelho, né? Então ele faz uma ótima e belíssima introdução, e o foco desse livro está totalmente nas coisas que Jesus disse. Então a gente vai encontrar os sermões, muitas palavras. Se você usa a Bíblia que está escrito de vermelhinho, onde Jesus fala, assim, tem muitos vermelhinhos, e o objetivo mesmo é mostrar, né, que para os judeus que Jesus é o Messias e trazer muito da cultura do reino. Então, uma coisa que eu até vi muito legal, e aí eu já quero deixar aberto para vocês comentarem, é o quanto esse livro, e pelo menos nos estudos que eu assisti, trata ali de como Jesus como um novo Moisés para os judeus. Uma questão do aprimoramento das leis, de trazer realmente essa cultura do reino. Eu achei isso muito interessante, esse paralelo, assim, sabe? Então, eu até vi um estudo que cruzava do tipo Moisés, ele passando pelo Mar Vermelho, pelo povo, e da mesma forma trazendo alguns pontos com Jesus. Então, Jesus, batismo e tal. Então, faz esse paralelo sobre Moisés. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso durante a leitura, mas não sei, vocês conseguiram identificar sempre esses dois personagens, né? Jesus e Moisés, ele traz muito essa visão de Moisés, justamente porque Moisés era muito importante para os judeus, né? O que vocês têm a comentar sobre isso? Me ajudem, podem? A intenção de Mateus é justamente isso, né? Quando a gente estuda teologicamente, academicamente, Mateus, o evangelho ele é tido como o primeiro evangelho, porque na aceitação, principalmente entre os judeus,
ele era mais lido e percebido e acatado, e por isso ele se torna, no cânon, o primeiro evangelho. Mas quando a gente pesquisa mais profundamente, historicamente, alguns vão atribuir o evangelho de Marcos como sendo mais antigo do que Mateus, e são conhecidos como os evangelhos sinópticos, né? Que são semelhantes. Embora semelhantes, mas é aquela perspectiva em que cada um testemunhou aquilo que Jesus fez. Então, como que Mateus, testemunhando as realizações do ministério de Jesus, o que ele faz registro disso. E Lucas também, da mesma forma, como testemunha do ministério de Jesus, e também Marcos, né? E quando faz o apontamento, principalmente de Moisés, é justamente por conta desse peso que Moisés tem como um grande legislador que traz o decálogo, os 10 mandamentos. E sabendo da importância que Moisés tem para o judeu, de certa maneira, o Evangelho de Mateus, ele revela um Cristo que é 100% humano, mas 100% divino, e procura revelar Jesus como o Rei dos Reis. Então, um lugar de realeza, um lugar de domínio, de poder, de autoridade, e com isso trazendo o contraponto do reino de Deus sobre a terra, né? Então, quando ele faz essa alusão de Moisés e de Jesus, ele usa Moisés como sendo aquele que aponta a pessoa de Jesus, e tanto é que Mateus vai ser percebido como um evangelista altamente messiânico, porque os judeus estão à espera do Messias. Então, o Evangelho de Mateus vem para testificar e dizer: Jesus, ele é esse Messias que vocês judeus esperavam. Sim, e é interessante a gente pensar que Moisés vem para o povo no momento em que o povo clamava por um libertador, né? Alguém que tirasse o povo da escravidão do Egito. E Moisés chega nesse momento. E o livro de Mateus ele vem para ser escrito depois de um tempo em que o povo passou sem ouvir a voz de Deus direcionada daquela forma, né? E aí vem essa descrição de um Jesus que chega no momento em que o povo precisava, novamente, né, de um libertador. O povo ansiava por um Messias que já tinha sido indicado por várias vezes, mas o qual eles não tinham visto, mas tinham a expectativa de quando chegaria. E Jesus chega nesse momento, mais uma vez, marcando a história, mudando, né, a direção de tudo e mostrando que esse Messias chegou totalmente homem, mas totalmente divino. Você falou totalmente homem, totalmente divino. E a gente já tinha assistido aquela série The Chosen. E eu acho que quando a gente assiste uma produção dessa, você acaba trazendo um pouco... Porque quando você lê a Bíblia, é óbvio que acontece tudo no campo das ideias, você vai formando... você lê, enfim. Só que ver é muito mais materializado, né? E o quanto isso fica tão nítido que, por mais que ele fosse muito humano, ele ao mesmo tempo fosse muito divino. Inclusive, fica aqui uma dica para que você, se você não assistiu essa série, é uma série muito bacana. Tenho certeza que muitas coisas vão falar ao seu coração, mas é muito legal a gente ter essa visão. E até que você falou, né, pai, esses livros, os evangelhos, que eles vão se completando, muito bom ler as referências, né? Algumas bíblias trazem as referências ali nos versículos, porque é realmente a questão de perspectiva, né? A gente estava organizando o negócio da Páscoa e a gente estava com uma dúvida, porque a gente estava lendo em Mateus, e a gente estava com uma pequena dúvida de como tinha acontecido, porque estava meio que subentendido, sabe? Não tinha uma ideia tão clara do que tinha acontecido naquele momento. E aí a gente foi olhar nos outros, a gente foi para Marcos, depois foi olhar, também tinha em João, e juntando os três, a gente conseguiu ter meio que uma visão 360 de como aconteceu aquela situação. Então, acho que essa é até uma dica muito boa. Para quando você está lendo um livro igual nós estamos lendo aqui agora Mateus, depois teremos outros livros, tentar ler essas referências, ou lá no rodapé, né, que dá uma visão muito mais clara. E o quanto é importante a gente também
ler um contexto de como está acontecendo ali, né? Igual aqui a gente viu, né, que Mateus era um cobrador de impostos, tinha todo aquele preconceito e toda aquela visão que a sociedade tinha com respeito a ele pela sua função. Então, entender que, igual Marcos, talvez é mais antigo do que Mateus, mas por que que Mateus veio primeiro? É esse contexto de colocar ali numa ordem cronológica que, naquela visão, fazia mais sentido trazer desta forma, né? Mas é muito, muito interessante. E aí, a gente já vai para os assuntos mais polêmicos. E aqui a gente vai falar mesmo. Porque lá no. Tem uma parte, né, que aí Jesus chama lá os 12 discípulos e fala que, que deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos para expulsarem, curarem toda enfermidade e todo mal. E aí, eu estava montando aqui como que a gente ia fazer essa conversa para que fosse de forma mais fluida. E eu fiquei pensando, né? O quanto, acho que antes um pouco mais, mas hoje em dia algumas pessoas sempre vêm dessa forma também, de sempre buscar o pastor para ajudar a orar por determinadas coisas. Sendo que aqui, assim como os discípulos, nós temos o poder no nome de Jesus para expulsar e curar toda a enfermidade. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o pessoal saindo, viajando, saindo de outros países, até mesmo indo para lá, porque estão acontecendo milagres e tudo mais. Por que será que esses milagres hoje não acontecem? Porque para algumas pessoas elas precisam ir até lá para que aconteça, sendo que, independente de onde elas estejam, pode acontecer. Por que a gente sempre busca, talvez, uma pessoa que está hierarquicamente acima da gente na igreja, sendo que nós mesmos podemos orar, expulsar ou então orar por cura, porque no nome de Jesus tem poder? E por que a gente tem que ir, talvez, tão longe para um movimento, para um avivamento, sendo que o avivamento pode acontecer dentro de nós, da nossa comunidade, e com as pessoas que estão ao nosso redor? Eu vou até organizar pra gente comentar sobre isso. Eu acho que nos anos 90, que quando eu era mais novo, era muito mais comum, né? Sempre pedir oração, pastor, como se a oração do pastor fosse a mais forte, a mais poderosa e a que realmente fosse solucionar o seu problema. Que você acha que que vocês acham que a gente foi perdendo durante esses anos? E aí, todos esses anos, porque desde os discípulos, Jesus já tinha dito. O que a gente foi perdendo, né? Eu acho que tem muito a ver com a fé também. Mas aí eu fico pensando, né? Porque se cura, então talvez a nossa fé não estivesse 100% só em Deus, né? Porque se a gente precisa ter fé, a fé move montanhas. Se a gente procura um pastor, talvez a nossa parte da nossa fé está no pastor. E aí acontece porque a gente colocou a nossa fé. Será que nós estamos colocando a fé aonde, né? Talvez seja incerteza. Nós somos seres que buscamos parâmetros e, por vezes, termômetros. A fé do pastor é muito maior do que a minha, porque ele tem muito mais conhecimento do que eu. Mas a fé do pastor me cura? Pastor? Conta para nós. A fé, acredito que ela é uma vivência, ela é uma experiência pessoal que cada um vai ter a sua. Mas também a gente, logicamente, com o devido cuidado com o que você vai escutar nesse momento, né? Jesus, quando você vai para a carta aos Hebreus, ele é o eterno e sumo e perfeito sacerdote, o único mediador colocado entre Deus e os homens, né? Então, por isso, tudo quanto nós clamarmos e invocarmos no nome de Jesus, é em Jesus que nós encontramos esse caminho de acesso ao Pai. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus ele veio e se tornou esse caminho de reconciliação dos homens para com Deus. Embora Jesus seja esse eterno mediador, mas ele chama os seus discípulos
e depois ele envia esses discípulos. Querendo ou não, aí que eu digo o cuidado, a atenção com aquilo que você vai ouvir, os discípulos passam a ser, que são os apóstolos, os enviados, eles se tornam um certo mediador também. Porque eles vão fazer um papel de anunciar uma mensagem, fazendo um intermédio entre aqueles que não haviam ouvido e recebido a palavra, para que eles possam ter acesso a esse Jesus que os discípulos, os apóstolos tiveram. Então, quem chegasse perto dos apóstolos, eles estariam tendo comunhão e uma vivência com alguém que viveu durante 3 anos o ministério de Jesus, vendo libertação, curas, milagres e maravilhas. Ou seja, alguém que tinha extrema autoridade e legitimidade por conta daquilo que eles vivenciaram com a pessoa de Jesus. Então, eu acredito que quando a gente busca um pastor, busca um diácono, um obreiro, um líder que está à frente de um ministério, de uma obra, não que a gente esteja colocando este homem, esse líder, acima de Jesus ou da mediação de Jesus, mas a gente está buscando alguém que faz uma intermediação, que tem uma vivência muito maior do que a minha, no que diz respeito a esse contato, esse lugar de comunhão e de intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. É o que se espera, né? É o que se espera de um pastor, de um missionário, de um líder, de um obreiro, de missionário, que ele tenha uma vivência maior, uma experiência maior com a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso, acaba buscando, né, a oração de um líder, né? Falando como ovelha, porque eu sou ovelha deste rebanho, eu acredito que também tem muito a ver com o momento de vida de cada um. Muitas vezes e eu falo por experiência própria, já passei por vários momentos. Se você não me conhece, um dia eu te conto. Pode ter certeza Muitos disso. momentos. Se você me conhece, você vai lembrar da minha história. Às vezes nós passamos por momentos de tanta dor e onde você está sofrendo numa intensidade tão grande. E não é que você tem falta de fé, mas às vezes você não sabe como orar. E não é que você vê muitas vezes o pastor como um Deus. Eu não vejo meu pastor como um Deus. Eu confio amplamente nele, reconheço a autoridade que existe na vida dele, sim. Mas ele não é Deus. Mas nesses momentos de grande dor, de grande aflição, de desespero, eu precisava de auxílio, porque eu não tinha força física, força emocional. Eu não estou falando força de ter fé ou não. Eu não tinha condição física e emocional de orar naquela hora, e eu precisava de apoio nisso. E quando eu chegava e falava, pastor, me ajuda nisso, o pastor estava lá comigo, e ele está aí, pode dizer se é verdade ou é mentira, né? Orava comigo, resolvia todos os meus problemas só porque ele estava orando? Não. Mas ele era o braço que me dava apoio para poder continuar caminhando. Então, eu acredito que também existem os momentos em que nós precisamos desse suporte, né? Até porque nós devemos caminhar juntos, né? É melhor serem 2 do que 1. E os pastores, eles vêm como esse braço, muitas vezes, para te orar. E até não é mandar na sua vida, mas trazer orientação, porque ele está fora. Ele tem uma visão mais ampla de tudo aquilo que você está vivendo. Ele consegue ver, muitas vezes, aquilo que você não está percebendo, tamanha a sua dor, tamanha a sua angústia, o seu sofrimento. E aquilo te dá um norte e te permite respirar fundo e recomeçar e seguir na caminhada com Cristo. Não, isso daí faz todo sentido. Mas volto à minha pergunta, do tipo, a fé do pastor pode me curar? Porque o que acontece aqui, né? Tiveram várias curas aqui. Tipo, só de você falar, minha filha já vai ser curada. Só de tocar nas suas vestes, de não sei o quê. Só que a gente tá falando sobre Jesus. Sim. Né? Outra coisa. Mas será que as misericórdias de Deus são tão grandes o suficiente para que a fé do pastor me cure? É que a pergunta é meio capciosa, né? Tipo assim, não é a fé do pastor que te cura, mas se o pastor que ora por você, ele também não tem uma fé genuína, ele não vai fazer diferença alguma. Aquele que ora por alguém, ele precisa crer também, mas a fé não está na fé do outro. A fé está em Jesus Cristo. É diferente. Uhum. Não é a fé do pastor que vai me curar. É a fé em Jesus Cristo que vai me curar, né?
Então, é na pessoa de Jesus Cristo. Então, são cuidados que a gente precisa ter, porque a gente passa a ter alguns problemas, que é a questão da religião e da religiosidade. Do quanto a gente prefere, às vezes, buscar um homem que eu posso ver e que está ao meu alcance, ao invés de buscar Deus que é abstrato e que eu não vejo, não percebo e não posso tocar. E que muitas vezes hoje as pessoas buscam mais homens do que buscar o próprio Deus, né? Como eu falei, essa própria questão da pessoa de Jesus, em nenhum momento o homem pode ocupar o lugar, embora eu tenha um líder, um pastor, ou alguém que está ali à frente de uma obra, de um trabalho, mas a busca não é do homem, é a busca em Deus. Não é a busca do movimento que está acontecendo. Porque eu posso... Lógico que tem toda aquela questão, quando tem um despertamento, quando tem um avivamento. Não foi diferente nem com a pessoa de Jesus. Jesus trouxe um avivamento. Tanto é que as multidões afluíam para onde Jesus estava. Porque por onde ele passava, os milagres aconteciam. Então as pessoas, as multidões, começam a concorrer umas com as outras porque elas querem estar onde Jesus estava. Então, não diferentemente, acaba ocorrendo nos dias de hoje também, né? Que as pessoas afluem aonde veem os milagres acontecendo, as curas acontecendo. Mas a gente nunca pode perder de vista do que a gente está buscando. A gente está buscando milagre? A gente está buscando um movimento? Ou a gente está buscando a Deus? Então a gente não pode se perder desse lugar de que o projeto de Deus é que o homem busque a Deus e não buscar outros homens ou buscar um movimento, né? Igual a gente vê alguns milagres que Jesus fez, né? E daí Jesus fala para alguns deles, né? A tua fé te salvou. Ou seja, não só curou, mas salvou. A gente vê lá a cura dos leprosos, né? Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, ele reconheceu a Jesus e ele foi salvo. Os outros 9 só foram curados. Dos 10, só um foi salvo. Quer dizer, só um foi reintegrado ao lugar de comunhão e intimidade com o Pai, com Deus. Então, são referências que a gente não pode perder no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sempre vai buscar, talvez, um intermediador, né? Igual o povo lá com Moisés. Queria um intermediador. Enquanto Moisés estava lá em cima, eles deram um jeito de fazer outra coisa lá embaixo. Então, acho que talvez esse desejo humano de sempre querer um intermediador e trabalhar mais com o que é físico e palpável e não tão com abstrato, acaba fazendo com que algumas pessoas meio que se percam, né? E o que vocês acham desse negócio do avivamento? Podemos ter um avivamento dentro de nós, na nossa comunidade, sem ter que viajar tão longe para experimentar algo que está acontecendo lá? Eu entendo que isso é algo que a gente precisa promover uma reflexão bastante importante nesse tempo, né? Que eu volto a reiterar esse lugar. Eu estou buscando um homem, eu estou buscando um milagre, eu estou buscando uma cura ou estou buscando Deus? Eu estou buscando um avivamento ou eu estou buscando Deus? Né? São lugares diferentes, né? Então, eu tenho que ter o desejo, a sede por um despertamento, né? Mas acima de um despertamento, de um avivamento, o meu desejo é a presença de Deus. Se nós tivermos uma geração que tem fome e sede de Deus, nós não vamos ter necessidade de uma geração que tenha desejo de avivamento. Então, eu percebo que é uma inversão de valores, né? Que acaba acontecendo. Se perde a referência de quem é Deus, da importância de Deus, aquele cântico que às vezes, né, de adoração, eu não quero as tuas mãos, né, aquilo que você faz, mas eu quero os teus pés, né, eu quero a tua face, poder olhar a tua face, te adorar, te contemplar, e eu quero ver os teus pés, porque eu quero me prostrar e me render diante de ti. Então, é o relacionamento com Deus, não por aquilo que Deus faz, porque um despertamento, um avivamento está muito, às vezes, voltado por aquilo que Deus faz, e às vezes pode estar num lugar até ególatra. Porque eu quero ser avivado, eu quero ter uma profunda experiência com Deus. Mas para quê? Para contar para os outros? Para dizer que você é a bolachinha mais recheada? Igual a gente vê algumas pessoas que foram lá
né, na faculdade, lá nesse movimento que está havendo, e daí fazendo selfie e gravando live e mostrando às pessoas, tipo assim, olha como eu... qual que é a intenção disso, né? Porque eu tô aqui, eu sou privilegiado e eu tô cheio do poder, é meio sem sentido, né? Então, assim, porque quando é algo de Deus, eu não quero mostrar a mim, eu quero mostrar a Deus. Por que os discípulos saíram anunciando a pessoa de Jesus Cristo? Para falar de si mesmos? Para dizer que eles eram os discípulos e eles eram os apóstolos? Não. O anúncio deles era falar a respeito de Jesus, o Messias, era falar a respeito de Deus. O evangelho genuíno não fala do homem, não fala do movimento, mas fala de Deus, testemunha a respeito de Deus. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com a busca por movimentos, né? Não sou contra, né? Mas quando a gente fala de avivamento, eu entendo que o avivamento ele é consequência, não é o começo. Ir até lá não vai me tornar uma pessoa mais íntima de Deus. Não vai me fazer experimentar a presença de Deus de uma forma diferente, porque eu estou geograficamente naquele lugar. Não é aquele lugar. É quem Deus é. É a presença de Deus sendo manifesta lá. E aí, quando você lê o próprio Evangelho de Mateus, eu não vou lembrar onde, porque referência não é o meu forte, vocês sabem e tem disso. 28 capítulos. Só pra 28 você achar. capítulos, com vários versículos, né? Números não são meu forte, eu sou da área de humanas. Mas lá não fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu não preciso estar no meio de 1 milhão de pessoas. Nós estamos aqui em 6. Se nós estivermos aqui buscando a face de Deus, sinceramente, nós estivermos voltados para Deus, o que impede que a gente possa experimentar a presença de Deus de modo sobrenatural aqui hoje, sem estar lá, aqui no Brasil, Santo André, na Vila Assunção, no prédio da nossa comunidade? Será que Deus não se manifestaria porque é aqui? Será que Deus não se manifestaria porque nós estamos num número muito menor? Volto a dizer, eu não estou julgando o avivamento, não estou julgando as pessoas que estão tendo essa experiência lá. Eu acho que o cuidado é nosso, de não correr atrás de movimentos, mas de viver a base, o princípio. O que é o princípio? Presença de Deus. Intimidade com Deus. É viver o ano de Enoque. É caminhar com Deus. Porque se eu não caminhar com Deus, é só movimento. É como ir para a academia 2, 3 dias e não voltar nunca mais. Eu não vou emagrecer. Uhum. Eu não vou definir. Eu lembro... Ai, você vai ter que contar, pai. Aquele avivamento que durou uns dias e depois estava todo mundo nas sarjetas. Porque, tipo, o que às vezes dá um receio... Igual, esse dia eu estava no Twitter... E aí eu vi uma pessoa escrevendo: gente, vocês estão experimentando uma porção muito diferente nas comunidades locais de vocês? E aí, tipo, todo mundo falando: nossa, sim. Aqui também aconteceu a mesma coisa. A gente teve o Rasgando Céus. Domingos antes já tava um clima diferente. Os cultos têm sido cada vez... Assim, parece que a gente tá vivendo umas coisas diferentes, né? Atmosfera diferente. E até com algumas pessoas eu tenho visto que antigamente a gente tinha lá o culto de 2h30 de duração. Hoje a gente tem um culto mais reduzido, mas parece que Deus faz tipo muitas coisas num período curto de tempo. Igual, antes a gente escolhia 5, 6 canções durante o louvor. Agora a gente escolhe 3, 2. E Deus é muito misericordioso que, às vezes, na primeira canção já abre uma atmosfera, algo que a gente consegue experimentar da parte de Deus muito rápido. Eu percebo que Deus tem se mostrado muito rápido, mas Deus é o mesmo, sempre se mostrou, então talvez isso esteja relacionado com a forma como nós temos buscado, mas também questão do contexto que nós estamos vivendo, estamos cada vez mais próximos do final, né? A gente vê os sinais e tudo isso acontecendo, mas até me perdi, falei um tanto de coisa. Mas é aquele negócio de ser só um movimento porque aqui a gente vê no sermão extremamente completo, fala de tudo que você pode imaginar. Quando falta conhecimento, é um movimento passageiro. Conta essa história que eu acho que vai ser mais claro do que eu costurar tudo isso. É o avivamento do país de Gales, né? Foi um grande avivamento que foi algo estrondoso. As pessoas
tendo um movimento de arrependimento, de confissão de pecados, os bares se fechando, os prostíbulos se fechando, os lugares abertos onde estavam acontecendo os cultos não eram capazes de suportar o número de pessoas que ali chegavam para querer ouvir aquela palavra. Mas foi um movimento de avivamento muito forte, muito grande, que, ao término disso, pela ausência de um conhecimento, né, da palavra de Deus e de um direcionamento correto, alguns meses depois do esfriamento, do avivamento, as pessoas voltaram às práticas de pecado. E daí, na Inglaterra, era comum encontrar pessoas caídas na beira da sarjeta, alcoolizadas, e citando versículos da Bíblia ou cantando trechos de hinos, né, que foram ouvidos durante o momento do avivamento. Então, pessoas que foram cheias do Espírito Santo durante o momento do avivamento, mas que depois perderam isso, né, e voltaram ao pecado, e daqui a pouco ela tinha só a boca cheia, mas o coração vazio das coisas de Deus, né? Então, a gente precisa ter cuidado, igual a gente costuma dizer, panela vazia faz muito barulho, né? Então, assim, às vezes é só bateção de lata, bateção de panela, e a gente tem que ter muito cuidado. Não que a gente descredibilize aquilo que Deus possa fazer, mas eu creio que, assim, que o balizador de todas as coisas é a intencionalidade da consciência, né? De que a minha busca é o quê? É um movimento, é um desejo de um milagre, de uma cura. Com que intenção? O que a sua consciência está buscando nesse sentido? Ou é a busca de Deus, né? Então, a gente nunca pode se perder desse lugar que Deus é a resposta. Essa oportunidade que a gente tem enquanto vivos na Terra é a oportunidade de que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com Deus. E aí já fica aqui o disclaimer. EDA todos os domingos. Para que, tipo, ao menos estejamos colocando coisas e conteúdo para dentro para que, né? E até uma coisa, eu acho que é interessante, estava me ocorrendo aqui, né? Quando se pensa sobre avivamento, reavivamento, reavivar ou avivar é você trazer vida para algo que teve vida e não tem mais. Agora, se eu já tenho vida, eu não preciso ser reavivado. Eu não preciso ser avivado novamente, porque eu tenho vida. Então, o avivamento, o reavivamento é para quem se esvaziou, quem está vazio, quem perdeu a vida, quem está morto, quem está dormindo. Quem que precisa ser despertado? Quem está dormindo, né? Então, agora, quem já está desperto, precisa ser desperto? Não precisa. Ele não precisa de despertamento, porque ele já está acordado. Então, assim, às vezes é um olhar muito religioso, né? Um olhar de religiosidade, que às vezes a nossa geração busca isso, né? A gente vê na própria palavra de Deus, qual é o sinal que o Senhor vai dar para a gente, né? A gente quer sinais, né? Pedem sinais para Jesus, sinais de que ele era o Messias, sinais para o fim dos tempos. O povo quer ver. E às vezes o avivamento, o desejo de um avivamento é justamente isso, é porque a gente quer ver, né? Eu quero ver para que eu possa guardar minha certeza de que aquilo que eu estou esperando realmente vai acontecer e que eu estou no caminho certo, né? Então, assim, agora, se você já está convencido, se você já tem certeza, você não vai precisar disso. E aí a gente volta. Quando a gente foca em movimento, a gente foca no agora, no que a gente está vivendo hoje. E o pastor estava falando, eu lembrei de uma coisa que a Nádia me falou um tempo atrás. Minha irmã está passando por alguns momentos aí, alguns anos. E a gente estava conversando sobre vida cristã, permanecer em Cristo. Muitas vezes é difícil, né? Por tudo que acontece. E ela falou uma coisa que me deixou pensando muito. Ela falou assim, se eu não sair da igreja, não falando da igreja templo, se eu não fugir da presença de Deus, se eu não me afastei de Cristo, não é pelo que eu estou vivendo hoje, porque hoje ela está vivendo um momento de luto, de dor, de sofrimento. Ela falou, o que me segura é tudo que eu aprendi
de Deus, da palavra. O meu conhecimento de Deus e da palavra, o que eu já vivi com ele, que me faz permanecer, ainda que com dificuldades, ainda que muitas vezes, né? A gente às vezes brinca, a gente não está conseguindo correr, mas a gente vai caminhando devagarzinho. E o dia que ela me falou isso, eu fiquei pensando. Eu falei, olha, então se eu não conheço Deus, se eu não conheço a palavra, o avivamento pode ser lindo, esse movimento ele pode ser incrível. Marcar história, as redes sociais e muitas vidas. Mas na hora que ele acabar, o que eu tenho para permanecer e seguir em frente? Eu não tenho. E aí o poder do conhecimento de Deus e da palavra. É ele quem nos garante a firmeza para não viver de movimentos. Ele pode acontecer. Não tem nada de errado com isso. Mas eu não vou me desviar para a direita ou para a esquerda porque eu tenho conhecimento daquilo. Eu sei quem Deus é. Independente de circunstâncias e de emoções, né? Não, nossa, faz todo sentido. Na verdade, igual eu tava aqui pensando. Aconteceu lá. A gente não tô querendo julgar. Quero uma fala suspensa aqui. Mas o que acontece no avivamento? Pessoas aceitam Jesus, pessoas são cheias, etc, etc. Se algo está acontecendo num lugar local, não necessariamente pessoas estão conhecendo Jesus, porque é num lugar afastado. O público que está indo lá são pessoas que já estão despertas. Não querendo mais colocar polêmica, mas tipo... Já colocando. Não faz sentido, né? Acho que a gente tem que estudar o que faz caracterizar Agora eu fiquei curioso. O que faz caracterizar um avivamento. Mas aí, do tipo... aí é um outro podcast. Eu vou que falar, daí- eu vou falar com o pastor da minha igreja para ele marcar um estudo sobre isso. Pode ficar tranquilo. É porque é muito louco, porque senão, se o público que tá indo lá já é um público que tá desperto, já pra mim já descaracteriza o fato de ser um avivamento. Talvez seja uma busca mais profunda. A gente não vai ter como aprofundar nesse momento, porque não é o tema do podcast de hoje, né? Mas uma das características do avivamento é um profundo, né, coração de arrependimento e de consciência de pecado na presença de Deus, em que as pessoas desesperadamente buscam a Deus porque querem se libertar deste pecado que as aprisiona. E elas começam a se arrepender. E com isso é um momento de salvação, de muitas pessoas se achegando a Deus, né? Então, na verdade, os avivamentos, quando você estuda a história dos avivamentos, a história dos avivamentos tem muito mais a ver com salvação de almas do que o chamado reacender a chama dos já conversos, né? E que já se renderam a Cristo Jesus. Lógico que a celebração, a festa com que o corpo, a igreja de Cristo fica ao ver um convertido, né? Um arrependido na presença de Deus, mas o grande impacto é de pessoas que eram assim, estavam num caminho pernicioso, estavam no mundo devasso, pessoas que, tipo assim, a última pessoa que você achava, assim, esse um jamais vai se converter, porque ele faz cada atrocidade e comportamentos tão disfuncionais, e justamente esses, num movimento de avivamento, são os primeiros a virem publicamente e se renderem aos pés do Senhor Jesus, né? Então, uma das marcas do avivamento é arrependimento, confissão de pecado e salvação de almas e vidas, do que simplesmente esse lugar que acaba tendo hoje, né? Agora, é importante que a gente não é convidado em nenhum momento para julgar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é avivamento ou não é avivamento. É igual quando a gente olha para o catecismo, né? É quando o catecismo vai falar sobre a questão da salvação, da conversão. É uma experiência pessoal e intransferível que o homem tem com Deus. Então, eu não posso julgar a experiência do outro para dizer se é de Deus ou se não é de Deus, né? Eu só posso olhar para mim e tentar perceber em mim se a verdade que está em mim está sendo sincera na minha vivência e na minha experiência com Deus. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente tem esse lugar da religiosidade de olhar para fora. Eu acho que o grande convite, a grande reflexão
quando a gente falar de avivamento, é a gente olhar para dentro da gente, para saber o que está acontecendo com a gente. Aí sim a gente vai para um lugar novo como igreja. Então fica o convite. EDA, aumenta sua intimidade com Deus e vai trabalhando Não esquece no de seu se autoavaliar também. autoavaliação e bola pra frente. Mas, gente, mais uma vez, fala suspensa sem preconceitos. Pai, o que é uma fala suspensa? Importante essa Na informação. verdade, não é a fala, é a escuta, né? A escuta suspensa. A escuta suspensa é aquela capacidade de você, ainda que estando atento empaticamente para ouvir o outro, mas você se coloca num lugar suspenso, no sentido de não fazer crítica, de fazer apontamento, juízo, de ter preconceito, discriminação com a fala do outro, né? Então, é um lugar de neutralidade, né, frente à escuta que você está fazendo daquilo que o outro está falando para você. É isso, eu aprendi. Eu e a Natália, a gente aprendeu hoje este termo acadêmico e queríamos compartilhar com vocês, para que vocês sempre tenham uma escuta suspensa. Voltando. Já estamos quase no final do nosso podcast, porque a gente falou bastante. Estamos, né? 46 minutos, tá aí. A gente achou que ia ser tipo 35, 40. Mas, não, e a gente nem ainda falou, a gente ainda tá ali nos conhecimentos, sermão e etc, etc. A gente nem conseguiu entrar na cultura do reino, que eu acho que é maravilhosa. Mas vou deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês. Qual é a parte que vocês mais gostaram deste livro e que vocês mais gostam? E por último eu falo qual é a minha. Eu tenho duas, na verdade. Posso falar? Fica à vontade. Vai que ele fala o que eu ia falar. Vai que já garanti a resposta Vou pra sair na mim. frente do pastor nessa. O que me encanta é a simplicidade do reino. Falo por mim. Eu, quando mais nova, eu vou fazer 39 anos com esse rostinho de novinha, gente. Mãe de 2 filhos. Deus é bom. Quando mais nova, eu achava que o reino de Deus era algo extremamente complexo e que exigia que nós fôssemos... Como eu posso dizer? Que nós buscássemos constantemente a perfeição. E eu vivia momentos de muita frustração. Porque é igual dar murro em ponta de faca. Eu nunca era boa o suficiente. E aí eu achava que eu era incapaz e nunca teria nada para contribuir para experimentar no reino. E quando você estuda o Evangelho de Mateus, aí Jesus vira e fala, olha, para entrar no reino dos céus, você precisa ser igual a criança. E aí você fala, Natália, mas você é suspeita, talvez um pouco. Mas pensa comigo, você pega uma criança de 2, 3 anos. Conhece alguma? Ela não tem maldade alguma. Para aquela criança, uma garrafa PET descartável é o melhor brinquedo do mundo. E ela pode ter os mais caros em casa. A gente tem o Pedrinho lá em casa. Às vezes ele pega os descartáveis, eu fico brincando. Gastar dinheiro com brinquedo para quê, gente? Dá descartável pro menino, economiza. E ele adora, é fantástico. E o que me encanta é isso. Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso soltar fogos de artifício, eu não preciso, sabe, glitter, purpurina, luzes, ação, um monte de coisas. Nós podemos, na nossa simplicidade, viver o reino de Deus, desde que nós sejamos sinceros como a criança, desde que a gente busque ter um coração sincero, um coração mais puro. E apesar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas imperfeições, de não conseguir ser sobrenatural como eu queria às vezes, nós podemos viver o reino de Deus na sua plenitude, desde que nós estejamos dispostos a caminhar com Deus, aprender dele e seguir em frente com ele. Isso, para mim, claro que o Evangelho de Mateus tem muito mais, mas isso é algo que me encanta, de verdade. É algo que me motiva, que me ensina e me inspira todos os dias. Muito, né? O livro é incrível. Acho que
essa parte de entender, acho que fala muito também com a formação de vocês, como vocês conseguem enxergar, talvez um pouco mais claro do que nós que não temos a formação de psicólogo, mas realmente a perfeição, Deus não espera, né? Deus espera que sejamos como ele. Tudo bem, ele é perfeito, mas ele entende que nós somos humanos, né? Então nessa trajetória existe um caminho de aprendizado. E a gente não pode tornar a busca pela perfeição o nosso impedimento de ser perfeito, Sim. né? Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça ficou legal. Fez, Cá, fez. Então é isso aí. E você, pai? Algumas coisas pontuais me chamam muita atenção no Evangelho de Mateus, né? Ele introduz o Evangelho trazendo a genealogia, justamente revelando Jesus como Deus homem, né? Apontando ele na genealogia, aonde ele vai aparecer, né? E isso é muito importante para o judeu, porque de certa forma o Evangelho de Mateus está dialogando com os judeus, tem a intenção de revelar o Messias aos judeus. E depois a gente tem o encontro, eu vejo, são o sermão de 2 montes, o sermão do monte e depois o sermão do Monte da Oliveira. E são 2 momentos assim de grande destaque no Evangelho de Mateus. O primeiro sermão da montanha é um lugar de choque, de paradoxo, porque daí ele vai dizer: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Então, que contradição é essa, né? Como pode ser feliz? Como pode ser bem-aventurado aquele que está chorando? Então, é como se no sermão da montanha Jesus trouxesse um lugar de acolhimento e dizendo: olha, você está sofrendo, mas saiba que você é feliz. E daí trazendo um lugar de promessa, porque eu sou o Messias. E depois a gente vai ver o segundo sermão, que é o sermão do Monte das Oliveiras. E ali é chocante, porque a gente vê a infelicidade de Jesus. A gente vê as dores de Jesus passando pelo Getsemane. Então, é como se num primeiro sermão ele falasse: vocês estão sofrendo, mas fiquem felizes, fiquem felizes. E daí, na hora que ele vai para o Monte das Oliveiras, é como se ele estivesse levando todas as nossas dores e todas as nossas infelicidades. Então, é um momento em que ele dialoga com a gente, promove um diálogo para acolher as nossas dores. E no segundo monte, é onde ele leva as nossas dores, é onde ele faz o resgate de cada um de nós. Então, é onde a gente realmente tem um encontro com ele como Messias, como aquele que é o único que pode salvar as nossas vidas. Tem um teólogo que ele diz que não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para que ele possa ser salvo. Porque para ser salvo é só Jesus. É só o Messias, Jesus Cristo, o Senhor, dado entre os homens, que pode nos salvar. Quer comentar sobre? Sem comentários. Eu concordo com ele em tudo. Eu acho que eu tenho uma parte favorita que é como Jesus responde, que eu acho ele ácido no ponto certo com Pilatos. E, tipo, ele diz, né, pergunta: você não é o rei, e aí ele: se é o que dizem. Acho maravilhoso a forma como ele responde. O vermelhinho fica só 3 palavrinhas. Mas uma parte que fala... Eu adoro, assim, a história. Não acho que tudo faz um sentido, acho maravilhoso, mas se for para eu elencar uma parte que eu mais gosto, eu acho que é a parte que Jesus encontra com Maria Madalena. Porque talvez seja um problema de família quando a gente vai falar da Bíblia. A gente chora. Porque eu acho que Jesus já tinha dito o que ia acontecer. Todos sabiam o que ia acontecer. Deus já falou pra gente quem nós somos e Deus nos deu promessas. Mas naquele momento que a Maria encontra com os anjos, ele pergunta: por que você tá triste? Ela: porque mataram meu Deus. E aí muitas vezes aonde a gente se encontra com muita tristeza, às vezes a gente não consegue entender, por mais que nós tenhamos as promessas. E eu adoro finais felizes. E aí, quando ela vai sair dali, o mestre dela tá ali. Então, para mim, esse é o ápice, a melhor parte do livro.
porque me lembra que tá tudo bem, sabe? Que, tipo, no final, Jesus continua sendo Jesus, continua sendo rei, e eu adoro esse final, porque talvez a Maria Madalena ali, daquelas pessoas, talvez tivesse uma história, uma das mais pesadas, né? E às vezes nós temos histórias tão pesadas nas nossas vidas, mas Deus sempre tem muitas promessas. E o fato de, por mais que ela estivesse sofrendo ali naquele momento, por mais que ela soubesse o que fosse acontecer, quando acontece, me traz muita paz. Então acho que esse é o ponto do livro que eu mais amo, que é um semi não, é um semifinal, porque depois ainda acontece comissionamento e tudo mais, mas pra mim já podia acabar ali, tranquilo. É o começo do final. Porque isso já me traz muita esperança, já me traz muita alegria, saber que as promessas de Deus vão se cumprir, né? E é um ânimo de poder ter paz e confiança que vai acontecer na hora certa, né? E às vezes nós vamos ter que sofrer nesse processo e talvez seja muito doloroso, mas o importante é onde a gente vai chegar. Então acho que essa parte do livro de Mateus pra mim é a que me quebra. É isso, né? Encerramos aqui o nosso comentário sobre os livros de Mateus. Um gole de água porque ficou tudo seco. Mas vamos ter mais um livro, o próximo livro, no próximo mês a gente vai avisar todo mundo. Espero que vocês participem com a gente. Vamos ter outro pastor convidado e outro convidado também para compartilhar, tão falante quanto a Natália. Mas antes da gente terminar o podcast, eu queria ler a última parte do livro, porque eu falei que termina ali, que seria o suficiente, mas isso para os nossos corações, mas se não tivesse acontecido isso daqui, não estaríamos aqui, né? Que é o comissionamento. Então acho que vale a pena a gente ler para encerrar esse podcast. Então, lá em Mateus 28:16 diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Às vezes a gente duvida, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E é isso. Com essa paz de que vai estar conosco até a consumação, encerramos esse podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los em outra oportunidade. E espero ver vocês também nos nossos cultos de domingo, às 9h30, que começa com conhecimento e sabedoria através da palavra de Deus. E logo depois a nossa celebração da família. Adeus. Até a próxima. Até. Até a próxima.